Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Me chamo Karina e eu tô aqui para contar a minha experiência na organização Torre de Vigia. No tempo que eu era ensinada a mentir, a enganar e a manipular as pessoas, e eu achava que eu estava fazendo aquilo por um bem maior, que eu estava fazendo bem para elas. E durante 29 anos, a minha vida foi uma mentira. Eu vou logo adiantar para vocês que o meu caso é o caso mais atípico que existe. Eu sou a única pessoa, né, que nasceu e foi criada como testemunha de Jeová, e eu pedi dissociação, eu pedi para sair e eu continuei frequentando as reuniões. Algumas ex-TJs, quando sabem disso, ficam espantadas e se perguntam o porquê, né, que não é normal. Geralmente quem pede para sair não quer mais saber. Mas eu vou explicar, é o seguinte. Eu era da congregação. Quando eu nasci, minha mãe fazia parte, ela fez parte durante a vida toda da congregação Afogados, lá no Recife, em Pernambuco. Aí, quando eu atingi os 21, 22 anos, por conta do trabalho, eu tive que me mudar e fiz parte durante um tempo da congregação Garapu, no Cabo de Santo Agostinho, e depois da Vila Santo Inácio, também no Cabo de Santo Agostinho, no mesmo bairro. Eram um salão só para duas congregações de dois bairros limítrofes se reunirem. E assim, o que é que eu posso dizer? O que eu queria destacar para vocês é que quando eu era testemunha de Jeová, eu sempre tive uma sede muito grande por conhecimento. Eu sempre me interessei por literatura, por história, e apesar de a organização demonizar, eu lia contos de fada, eu lia mitos, eu lia histórias de heróis, porque aquilo me inspirava, entendeu? E hoje eu sei que desde criança eu estava adquirindo já a alta cultura. E eu me batizei, né, com 17 anos, eu achava que aquilo era verdade, porque eu tinha sido ensinada assim. Mais à frente eu vou explicar o porquê que não é. E quando eu me batizei, eu vivia cansada porque eu tentava dar conta de estudar, que eu estava estudando para ser professora já adolescente, de trabalhar para ajudar meus pais em casa, e eu era pioneira, e de dar conta das reuniões. Então eu vivia muito cansada. E eu vivia muito cansada e muito deprimida, porque assim, a organização ensina que você tem que fazer cada vez mais para Jeová, cada vez mais para Jeová, e algumas pessoas tentavam fazer eu me sentir culpada porque eu lia livros, porque eu tentava aprender idiomas, porque eu me empenhava pelo trabalho e tal. Mesmo depois que eu passei no concurso, eu continuei correndo atrás das coisas. E quando é que veio o meu despertar? Eu posso dizer que já há muitos anos, já há um tempo, eu não me sentia bem naquele ambiente, eu sentia que não era para mim. Por quê? Porque eu era criticada por trabalhar, por estudar, por ler livros, e eu não estava disposta a deixar de fazer o que era bom para mim, né, que é ler livros, adquirir conhecimento, me aprimorar, para ter a aprovação dos irmãos de um bando de cretinos. Todas aquelas pessoas que me criticavam porque eu lia livros, porque eu corria atrás das coisas, todas elas hoje, elas são na merda, sabe? E assim, o meu despertar mesmo, ele veio quando, eu não me lembro se era em 2015, 2016, eu me deparei com uma entrevista, né, uma entrevista não, uma reportagem, lá quando estava olhando um site, e essa reportagem dizia que as testemunhas de Jeová estavam sendo investigadas na Austrália por 2.000 casos de pedofilia. E como toda boa testemunha de Jeová que tinha sido doutrinada, eu não acreditei. Eu disse, isso é intriga da oposição, né? É mentira, é oposição. Eu não quis, eu li a reportagem, eu lembro que eu li o subtítulo da reportagem, o primeiro parágrafo, e eu rejeitei aquilo. Eu achava, como toda testemunha de Jeová, acha que aquilo não acontecia nas outras igrejas, na igreja católica, nas igrejas protestantes, mas na organização de Jeová não. Aí, poucos meses depois disso, foi mais ou menos um ano depois, entre outubro e novembro de 2017, o filho de uma irmã, que era pioneira, a pioneira mais zelosa, mais bem conceituada da congregação, que inclusive eu achava que era minha amiga,
ela incitou o filho dela, que tinha vindo de Betel, que era pioneiro regular, que era servo ministerial, que ajudava na congregação de língua de surdo-mudo. As filhas dela tudo ajudavam na congregação de surdo-mudo, tudo pioneira, todo muito bonitinho. A única fraca espiritualmente era eu, a quem ela concedeu sua amizade, né? Concedeu sua amizade, enfim. E aí, eu tinha tido uma briga com a minha família na época, e eu desabafei com ela, contei que eu não queria mais contato com eles porque eles estavam sendo tóxicos. Mas assim, foi aquela coisa de momento, sabe? Eu continuei mantendo contato com eles. Eu disse aquilo porque eu explodi no momento, foi coisa depois de uma briga. Mas ela achou que eu realmente tinha cortado o contato com a minha família. E aí ela deu meu número pro filho dela e incitou o filho dela a tentar cometer fornicação comigo para vir me chantagear. Ela pensou, ela deve estar achando até hoje que eu não percebi, mas assim, tenho 128 de QI, eu sou superdotada. A pessoa que é superdotada, ela costuma perceber mais coisas que os outros não perceberam. Então, depois de um tempo eu percebi isso. Aí o filho dela começou a me mandar, quando o filho dela estava trabalhando aqui em Suape, que tinha um porto, o que aconteceu? Quando o filho dela estava trabalhando, ela não queria ele perto de mim. Mas aí ele perdeu o emprego, porque veio aquele escândalo da Petrobras, né? Ele ficou mais de 1 ano e meio sem trabalhar e ela resolveu empurrar ele para mim. E aí ele mandava mensagem sem noção que os homens do mundo não teriam coragem de me mandar. Eu, como testemunha de Jeová, tinha aprendido que os homens do mundo são todos pervertidos, que são safados, que se aproveitam das irmãs, que não respeitam as irmãs, que não respeitam as mulheres, e que homem que presta só dentro da organização. Só que assim, nenhum rapaz mundano nunca me desrespeitou como esse santinho me desrespeitou. Era mensagem assim, insinuando que queria tomar banho comigo, mensagem insinuando que queria me ver nua, mensagem insinuando que queria... Enfim, aí, e eu assim, quando eu via aquelas mensagens, eu pensava, não, ele se expressou mal, não foi isso que ele quis dizer, não, eu tô entendendo errado, sabe? Porque eu tava tão doutrinada de que o mundo era um lugar horrível e só quem prestava é quem tava dentro da organização, que mesma coisa na minha cara eu não conseguia entender. E aí o que aconteceu? Pra botar a cereja na coxinha, né, nem a cereja do bolo, ele uma noite, quando eu tava sozinha em casa, ele tentou entrar na minha casa à força pra me agarrar. E querendo que eu, depois de ter me dito os maiores absurdos que vocês imaginem, que eu abrisse a porta. Ou você abre, você vem aqui, eu vou aí, abre a porta, não sei o que. E aí eu disse assim pra ele, olha, entre aqui não, senão você se lasca. E aí ele disse, você vai ter coragem de me machucar? Eu digo, olha, infelizmente eu não tenho uma arma em casa, não vou poder lhe dar um tiro. Mas uma faca eu tenho. Se entrar aqui, uma facada eu garanto que você leva. Na época eu não tinha arma, né? Hoje eu sou CAC, frequento o clube de tiro, comprei pistola, espingarda e tal. Mas na época eu não tinha arma. Eu costumava dormir com uma faca no meu travesseiro, que eu morava sozinha, né? Costumava dormir com uma faca no meu travesseiro, ninguém sabe disso até hoje. Então, assim, ele não invadiu, mas aquilo fez cair a ficha e eu dei parte dele na delegacia, me mudei da casa dele porque na época eu estava morando, fazia mais ou menos uns 2 anos, a mãe dele morava embaixo e eu aluguei o apartamento de cima, né? E aí eu me mudei, dei parte dele na delegacia, mas omiti o fato de que ele era testemunha de Jeová. E aí, quando foi em agosto de 2018, os anciãos, eles descobriram que eu dei parte dele e que eu disse para um outro irmão sem noção que queriam jogar para mim, que se ele viesse para cima de mim, dar em cima de mim, né? E que se ele viesse para cima de mim, sabe, tentar se impor, que o pessoal tava querendo impor ele para mim como namorado, eu ia denunciar ele por assédio sexual, que nem eu fiz com o outro lá. E aí os anciãos me chamaram porque descobriram que eu tinha denunciado um irmão por assédio sexual. E assim, o que me deixou chocada foi que em nenhum momento eles quiseram esclarecer a história, não queriam saber se era ou não verdade, ninguém se preocupou comigo, ninguém se preocupou se ele já fez isso já tinha feito isso com alguma outra irmã, não. A única preocupação deles era abafar o caso e me fazer retirar a queixa. E aí, na época, eu estava muito sensível, eu fui interrogada por 3 anciãos, gritaram comigo, né, me submeteram à tortura psicológica, porque eu disse numa das intermináveis reuniões deles, olha, eu não posso conversar agora, porque eu estou cansada, eu estou com fome, eu estou com dor de cabeça,
eu preciso comer alguma coisa e ir pra casa descansar. Eles disseram, não, mas vai ser rápido. Demorou, gente, mais de 1h30. Eu tinha avisado que eu tava cansada, que eu tava com fome, que eu tava com dor de cabeça, e eles o tempo inteiro me interrogando, querendo que eu dissesse que eu tava errada. Sabe? Eu tenho isso gravado. Eu tenho isso gravado até hoje, porque eu ainda não... às vezes eu... Sabe? Porque, tortura no Brasil, física ou psicológica, é um crime imprescritível. Pode passar 100 anos. Se você denunciar, os culpados podem ser punidos. Entendeu? Então, você foi torturado, você tem um monte de gente para você processar, você deixa o torturador por último, porque pode passar 100 anos. O crime dele não prescreve. No Brasil é assim. E aí eu comecei a me lembrar daquilo, sabe? Mas eu ainda não tinha despertado. Eu achava que era só na minha congregação. Eu achava que o Betel não sabia disso, que o corpo governante não sabia disso. E eu já estava cansada de inveja, de panelinha, sabe? Do pessoal. Assim, entre as testemunhas de Jeová, eu pensei que era só comigo, mas assim, se você é uma pessoa pobre e você não se contenta em ser pobre, e você sobe na vida pelos seus próprios méritos, sem ter caído na gandaia e ido pro mundo, você subiu pelos seus méritos e estava lá dentro da organização, servindo a Deus, que eu achava que eu servia a Deus, então eles encaram isso como uma afronta. Eles babam o seu ovo se você for rico, se você veio do mundo, se você é rico sem ser por seus méritos, né? Você é casada com um homem, ou o camarada é casado com uma mulher bem de vida, se você conquistou tudo aquilo antes de entrar para a organização. Mas assim, parece que ter mérito lá, subir na vida com o próprio mérito, com o próprio esforço, o pessoal te trata como um criminoso. As pessoas diziam me ostracizavam mesmo, me excluíam. Enfim, eu não vou contar aqui porque a história é muito longa, mas enfim, depois disso eu comecei a ver que assim, aquelas pessoas, as testemunhas de Jeová, falarem comigo era uma tortura, tava fazendo mal pro meu psicológico, porque elas eram muito tóxicas mesmo. E o que eu fiz? Eu pedi dissociação, porque eu pensei, eu vou continuar frequentando a casa de Jeová, mas essa gente tóxica não vai mais falar comigo, que eu não tô aguentando mais. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.